Olá, aluno! Vamos à segunda parte da nossa sexta semana, que se trata da fonologia gerativa. Bom, a fonologia gerativa ela consiste no modelo linear proposto por Chomsky e Halley. Antes de vermos um pouquinho mais sobre no que consiste esse modelo, nós temos que relembrar duas questões que já foram vistas em disciplinas anteriores, no gerativismo, que foram criadas por Chomsky. Uma delas é a competência linguística, em que todo falante possui um conhecimento inconsciente da sua língua, da gramática que determina a conexão intrínseca entre som e significado em cada sentença e do sistema de regras que a caracteriza. Bom, então essa competência linguística, todas as pessoas, todos os falantes possuem esse conhecimento que não está no nível de consciência relacionado a como a sua língua é sistematizada. Outro conceito relaciona-se ao desempenho, que é o uso real da língua em situações concretas, ou seja, o que o falante ouvinte realmente faz. Então, seria a concretização dessa competência linguística, é o uso da língua no cotidiano. E a gramática universal, em que o indivíduo adquire a língua do ambiente em que vive com base nos princípios universais dessa gramática. Cada língua possui particularidades e o falante faz as escolhas das regras que formam determinada língua. Então, se uma criança brasileira for para um outro país, como a Rússia, por exemplo, essa criança vai aprender a falar o russo. Da mesma forma, qualquer criança que seja deslocada de seu país de origem aprenderá a língua a qual está exposta. Isso já foi visto, só para relembrar, porque são conceitos importantes. Bom, aqui está no Chomsky, que nasceu em 1928, e o Maurice Halley, em 1923, que são os criadores desse modelo linear da proposta gerativista relacionada à fonologia. Bom, eles lançam essa obra, The Sound Pattern of English, em 1968, que, na verdade, um livro, os padrões sonoros do inglês. E esse livro essa obra surge como crítica ao estruturalismo. Segundo eles veem ali que os estruturalistas veem o fonema como unidade indivisível. Só que Chomsky e Halley percebem que, por exemplo, os sons F e V se opõem devido à propriedade de vozeamento. Ou seja, nesse caso, há aí uma certa divisão. Eles observam que há essa oposição entre esses dois fonemas que relacionam-se ao vozeamento. Então, o fonema passa a ser visto como um feixe de traços distintivos, ou seja, esse fonema ele recebe subdivisões, que são esses traços que nós vamos observar que constituem cada fonema desse. Essa forma de ver já foi lançada pelo Círculo Linguístico de Praga, por Jacobson, um tempo bem antes, e se fundamenta então com Chomsky e Halley. Bom, esses traços que são vistos aí, que formam a distinção do fonema, eles são descritos tendo como base as propriedades articulatórias desses segmentos. Então, vamos lá. Antes de passarmos à explicação dessas propriedades articulatórias, há alguns conceitos importantes. Nessa teoria gerativa fala-se muito em posição neutra. O que é essa posição neutra? É quando o véu palatino está levantado, fechando a cavidade nasal, e o corpo da língua sai da posição de repouso para a posição que ocuparia na produção da vogal E, deixando a lâmina da língua na posição mantida durante a respiração. Então, essa seria uma posição neutra. E o vozeamento espontâneo, que ocorre no momento antes do início da fala, quando existe um estreitamento da glote, fazendo com que as pregas vocálicas se posicionem
de forma a reduzir a pressão de ar acima e abaixo da glote, que define a velocidade com que o ar irá passar pela glote, e essa velocidade determinará a vibração ou não das pregas vocálicas. Tá? Então, esse seria o vozeamento espontâneo. Bom, aqui a gente tem o conjunto de traços que são subdivididos, né, de acordo com as propriedades articulatórias. Então, primeiro, a gente tem uma subdivisão das classes principais. Nós temos o traço silábico, que é, na verdade, né, quando constitui núcleo de sílaba, recebe esse mais silábico como as vogais. As consoantes, por exemplo, recebem o sinal menos silábico, né, por não constituírem núcleo de sílaba. Um outro traço é o traço consonântico, que são sons produzidos com uma obstrução na cavidade oral, independente do local dessa obstrução, como as consoantes, então recebe esse traço mais consonântico. E o traço soante, que é um som produzido com a configuração do aparelho fonador, de maneira que seja possível o vozeamento espontâneo. É o caso, né, de vogais, das consoantes líquidas, como lhã ou nhã, os glides, ou semivogais, e as nasais também. Bom, além dos traços, né, das classes principais, a gente tem também os traços de cavidade, que se dividem em coronal e anterior. O traço coronal refere-se a sons produzidos com a lâmina da língua elevada acima da posição neutra. É o caso de, por exemplo, consoantes dentais, em que a língua toca os dentes, de sons alveolares, a língua toca os alvéolos, de palato-alveolares e palatais. Então, exemplo de sons dentais ou alveolares, né, no português não há muito bem essa distinção bem definida, pode ser tanto dental quanto alveolar, caso de T, né, que é uma oclusiva dental ou alveolar, depende do falante. Palato alveolar, como a gente tem o t, e palatais, né, que é feito mais numa posição mais posterior. Há o traço anterior, em que são sons produzidos com uma obstrução localizada na frente da região palato-alveolar da boca, no caso das labiais, como, né, as consoantes bilabiais, M, por exemplo, as dentais e as alveolares. Há, além disso, traços relacionados com o corpo da língua. Então, a gente tem traço alto, baixo, posterior e arredondado. No traço alto, né, são sons produzidos com a elevação do corpo da língua acima da posição neutra. Caso de consoantes palato-alveolares, palatais, velares e vogais altas. Baixo são sons produzidos com abaixamento do corpo da língua abaixo, né, do nível da posição neutra, como sons produzidos na faringe, na glote, no caso de consoantes, né, faringais e glotais, e vogais baixas, como o A. Posterior, sons produzidos com a retração do corpo da língua a partir da posição neutra, ou seja, a língua vai para uma parte mais posterior dessa posição neutra, como sons velares, no caso de C, uvulares, né, que são consoantes produzidas na úvula, faringais, glotais e vogais posteriores, como O e U, por exemplo. E U. Arredondado, sons produzidos com estreitamento dos lábios. Nesse caso, são as consoantes labiais, por exemplo, P, B, e as vogais arredondadas, como O, O e U. Os traços de aberturas secundárias se dividem em nasal e lateral. Então, sons mais, né, com a propriedade mais nasal são produzidos com abaixamento do véu palatino, permitindo que o ar saia pelo nariz. Exemplo disso são tanto consoantes quanto vogais nasais. E lateral são sons produzidos com elevação da lâmina da língua e abaixamento do centro da língua, permitindo que o ar escape por um ou por ambos os lados da boca, no caso de consoantes laterais, como a gente tem o L e o L.
traços de modo de articulação são divididos em 3: contínuo, metástase retardada e tenso. Contínuos são sons em cuja constrição primária o trato vocal não está estreitado a ponto de bloquear a passagem do fluxo de ar. Então, não há esse bloqueamento total, como ocorre, numa oclusiva. Um exemplo de sons contínuos são as vogais, as semivogais, as líquidas, como lhã, nhã, e as fricativas, S, sh, por aí vai. A metástase ou soltura retardada são sons cuja soltura do ar é inicialmente bloqueada e depois é liberada com turbulência ou chiado. Caso as africadas, como ch e o j, em que ocorre uma junção de uma consoante oclusiva seguida de uma fricativa, que são sons africados. Tenso são sons produzidos com uma ação que envolve um certo esforço muscular. Então, esse traço é usado para distinguir as vogais. Todas as vogais recebem o traço mais tenso, somente E e O que não. Traços de fonte dividem-se em sonoros e estridentes. Sonoros são sons produzidos com a vibração das pregas vocálicas, no caso de todas as vogais e das consoantes sonoras. E estridente são sons marcados acusticamente por um ruído estridente devido a uma obstrução na cavidade oral que permite a passagem do ar através de uma constrição estreita. Então, vai haver ali um certo barulhinho. No caso, as fricativas labiodentais, as alveolares, as alveopalatais e as uvulares. Então, as fricativas, elas são bem comuns, como sendo mais estridentes. Bom, e a gente tem todos esses traços que caracterizam aí um segmento. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tabela com algumas consoantes aqui e vogais, nesse caso do inglês, e aqui alguns dos traços. Então, onde há a presença de um traço, é colocado o sinal de mais, e onde não há, é colocado o sinal de menos. Então, por exemplo, esse segmento P aqui recebe o traço de mais consonantal, menos vocálico, mais anterior, menos coronal, menos vozeado, menos nasal, menos estridente e menos contínuo. Então, nesse caso, da mesma forma são com os outros segmentos consonantais. E das vogais também. Aqui estão as vogais em inglês e elas recebem, no caso, o I recebe o traço de mais vocálico, menos consonantal, mais alto, menos posterior, menos baixo, menos arredondado e mais tenso. Então, aqui só para ilustrar para vocês, isso aqui é tirado de Clark and Clark de 1977. Bom, por que os traços distintivos que a gente acabou de conhecer são tão importantes? Segundo Renan Dorena, 1999, esses traços eles servem como um instrumento formal para mostrar a naturalidade do funcionamento do sistema linguístico. Então, através desses traços distintivos, foi possível verificar a distância entre os segmentos com base na especificação de traços compartilhados, estabelecer classes naturais de segmentos. Então, 2 ou mais segmentos constituem uma classe natural, se for necessário, para especificar a classe, um número de traços menor do que o número necessário para caracterizar cada membro da classe isoladamente. As regras se aplicam à classe de segmentos relacionados foneticamente e os traços distintivos formalizam as regras e comprovam que são a sua naturalidade, que são classes naturais. Bom, aqui a gente tem um pouquinho sobre essas regras. Então, antes, com o estruturalismo, a gente formalizava a regra da seguinte forma. Então, aqui a gente tem T e D, que se transforma em Ch e J diante da vogal I. Com esses traços distintivos, essa regra pode ser representada da seguinte maneira. Nesse caso, o T e o D possuem
esse conjunto de traços, então, são menos soante, menos contínuo, mais coronal, mais anterior, menos alto e menos metástase retardada, que, no caso, se transformam em ch e j, que são menos anterior, mais alto, mais metástase retardada, diante da vogal i, que recebe os traços mais silábico, mais alto e menos posterior. Então, nesse caso, a gente usa todos os traços para observar. Então, o que nós podemos observar aqui? Bom, primeiro que o t e o d têm o traço menos alto, que torna-se mais alto por influência desse i aqui. Tá? Então, aqui, olha, o ch e o j tem esse traço mais alto, tá? E fica menos anterior também, tá? Porque como torna-se uma africada, essa africada ela é feita um pouquinho mais posterior, tá? Mais no meio, vamos dizer assim, ok? E aí também ocorre o traço, a inversão do traço, que de menos metástase retardada passa a mais metástase retardada por estar diante desse i. Bom, então só para terminar, essa regra expressa que o traço menos alto torna-se mais alto por estar diante de um traço mais alto do i, que revela a naturalidade da mudança. Então, as consoantes dentais tornam-se palatais, ou seja, altas antes da vogal i, que também é palatal por ser mais alta. Bom, em relação à fonologia gerativa, essa é uma breve introdução para que vocês conheçam um pouco melhor sobre a diferença da fonologia estruturalista, que foi a fonêmica que a gente viu anteriormente, e a fonologia gerativa. Bom trabalho, muito sucesso.